Galerinha do sexto ano, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os Incas e alguns povos que habitaram o Brasil. Vale ressaltar que na última aula a gente viu o quê? A gente viu os astecas, os maias, falamos um pouco, antes de falar sobre eles, dos povos que habitaram a região da América antes desses povos chamados pré-colombianos, né? Olmecas, chavinas, mochicas, e agora a gente vai falar sobre aqueles que falta a gente falar, né? A gente não falou na última aula. Bom, vamos falar hoje sobre os Incas, né? Um povo que veio, descendeu ali dos Mochica, principalmente, né? E quer dizer que eles estavam naquela região da Andina, né? Ou seja, ali naquela região dos Andes, né? Que pega todo o sul ali da América do Sul, ali, vai descendo no caso, até o sul da América do Sul, certo? Então, assim, os Incas eles habitaram a região das Andinas, mais especificadamente no Vale do Cusco. Até hoje, se uma pessoa for lá no Peru, no Cusco ou em Lima, dá pra ver a civilização Inca, o que sobrou, né? Os resquícios. Se for em Quito, no Equador, também dá pra ver a região, tá? Então vale saber que eles fizeram um império gigantesco ali por volta do século X e século XV. Eles chegaram ao apogeu ali no XV. E eles tiveram um terreno, cobriram um terreno que chega a cerca de 3 mil quilômetros, né? Tendo 12 milhões de habitantes, para vocês terem uma ideia. Acima dessa sociedade estava o grande líder, né? O responsável por receber tributo e homenagens, que no caso era o imperador, o Sapa Inca. Tá? Era assim que era chamado ele. Os Incas eram bem interessantes na forma que eles dominavam os povos. Assim como os astecas, eles dominavam. Só que eles não dominavam por meio de subserviência, de opressão, não. Ou eles iam, faziam contato com o povo e diziam, olha, a gente vai dominar vocês aqui. Vocês podem manter os seus costumes, sua cultura, ter os seus deuses, seu idioma, mas vocês vão ter que pagar tributo para o Sapa Inca. Né? Aí o povo aceitava ou não, independente disso, entrar em guerra, né? E assim acontecia. Eles poderiam manter a sua cultura desde que aprendessem o Quechua, que era o idioma dos Incas. Além disso, prestassem culto ao Deus Sol, que era muito importante para os Incas, e pagassem tributos. Basicamente isso. Era assim que era feita a dominação pelos Incas. Com relação à sociedade, primeiro isso está o Sapa Inca, né? Lá como recebendo tributos, homenagens. A seguir veio os chefes militares e os administradores. Os Incas desenvolveram técnicas para administrar o governo muito boas, certo? E então esse grupo, os chefes militares e os administradores, eles não pagavam tributos, eles eram como a elite da sociedade inca, tá? Abaixo, claro, estavam os trabalhadores, agricultores, né? Então ali você tinha homens e mulheres, tanto trabalhando em obras públicas como fazendo agricultura. A agricultura foi um ponto muito importante para os incas, porque eles desenvolveram técnicas de agriculturas únicas, tá? Bom, os homens poderiam também se engajar em atividades militares e as mulheres no artesanato, tá bom? Uma coisa interessante que os incas eles desenvolveram foram estradas, né? Eles foram excelentes construtores. Foram excelentes construtores ao ponto de que eles fizeram tanto pirâmides como fizeram estradas, templos, tudo isso para melhorar essa informação, né? Então eles construíram postos, que eram postos a cada 5 quilômetros, né? Esses postos eram feitos e assim ficava um empregado lá responsável por mandar essa informação, né? Os mensageiros que era chamado de chasquis. Então o chasqui ele era treinado desde a infância para correr esses 5 quilômetros de um posto ao outro. Então chegasse a informação, esse chasqui ia correr
ia para outro posto e ia passar informação. Às vezes eles levavam pequenos pacotes também. Era assim que funcionava o sistema de informação pelos Incas, tá? Foi algo extremamente importante para a sociedade deles, tá? Para mensagens. Imagine que naquele tempo não se tinha esse tipo de engajamento. Tá, outra coisa importante para os Incas é que eles não desenvolveram um sistema de escrita e numérica tão formidável quanto os anteriores, né? O que eles desenvolveram, na verdade, foi um instrumento que era chamado de quipó, que era um conjunto de cordas coloridas. Cada nó que se dava ali podia significar alguma coisa. Um tipo de linguagem numérica própria, por exemplo. E isso foi importante para conseguir contabilizar. Foi um avanço da contabilidade, um avanço na matemática dos Incas e favoreceu assim que eles se organizassem com relação ao comércio deles também, certo? Outra coisa, o tipo de construção dos Incas, eles não utilizavam alguma substância para dar liga, tipo cimento ou alguma coisa do tipo. Não, eles eram tão bons construtores que eles colocavam uns blocos paralelos um com os outros e a construção ficava totalmente fortificada. Eles eram muito bons nisso, né? Desenvolvendo sistemas de agricultura em rotação. Com sua escadinha assim, foi muito bom, certo? Bom, e é isso. E é isso. É isso, basicamente. O Chaquis ainda, quando ele se aproximava de um posto, ele tinha um instrumento como se fosse uma concha que ele soprava, como se fosse uma corneta, para anunciar que ele estava chegando. É isso aí. Bom, chegamos aos povos do Brasil, né? Vamos falar um pouco sobre eles. Então, os povos do Brasil, aqui também tivemos índios. Lembre que todas essas civilizações que eu estou falando para vocês são índios. Mas no Brasil, a gente teve várias tribos, né? Não valeria até a pena a gente comentar todas, mas não é a nossa ideia. Né? Tivemos Tupinambás, Carijós, Caetés, Apiacás, Chavantes, Marajoaras, Tapajoaras, tem vários grupos. Se vocês forem na internet, vocês vão encontrar falando de cada etnia dessa. Mas o que a gente vai ver é da evolução de como acontece. A evolução para a formação dessas tribos. E no sétimo ano vocês veem tribos mais complexas. Então, aqui no litoral brasileiro, por volta de... Não, litoral não, perdão, já estava pulando uma tribo. No Brasil, cerca de 2.000 anos atrás, a gente já tinha resquícios de índios. Eram chamados de paleoíndios. Esses índios, eles viviam principalmente da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Como é que a gente sabe que eles estavam aqui? Coleta de ossada, tem ossada, vestígio de ossada, vestígio de fogueiras que foram feitas por eles, vestígios de pontas de flechas e vestígios de cerâmica. Então assim a gente consegue entender que esse pessoal habitou aqui. Então aí a gente vai ter, por exemplo, os tupi, os macro-G, os marajoaras e os tapajoaras, tá? E os sambaquis. Bom, ali no litoral brasileiro, começando falando dos primeiros, né? Naquela parte fluvial, foram encontradas construções, os chamados sambaquis. Sambaquis dos sambaquis, certo? Eles foram nomeados por causa dessas construções. Que são o quê? Na verdade, são vários resquícios empilhados de conchas, ostras, mariscos, cerâmica, formando grandes montes. Até o que é que se pensa que é para isso? Se pensa que é para mostrar território, certo? E graças a essas descobertas, elas nos dão ideia, inclusive, do que os caras comiam. Comiam, os ritos religiosos, vestígios são super importantes para a gente descobrir como a sociedade ela funciona. Vê só que a gente estudou logo na nossa primeira aula, quando eu estava ainda em presença com vocês, a respeito das fontes históricas, certo? Bom, depois de sambaquis ter essas pequenas coisas ainda e de aparecimento de algumas etnias iniciais, essas culturas vão ficando cada vez mais diversificadas, mais complexas, vão surgindo aldeias, vão se formando idiomas próprios, costumes próprios. Então assim começa a surgir essas sociedades, né? Então essas sociedades agora ainda caçam, ainda pescam, mas a coleta de alimento agora é diferente, ela é mais por agricultura. Eles começam a desenvolver técnicas agrárias, né? Aí nesse ponto vai surgir os tupi e os macro-G, tá?
certo? Então, basicamente, a diferença entre esses dois grupos é, em primordial, o idioma. Outra seria a localização, né? Os tupis estariam mais na região da Amazônia em si, enquanto que os macro-G eles vão estar mais próximos ao litoral, né? Então, litoral sempre perto do mar, tá? Então já é uma diferença, certo? Lá na região do Amazonas também, o pessoal vai descobrir aí por volta do século XIX, um pouco mais para perto da gente, né? Vestígios de cerâmica, né? Cerâmica ou jarros feitos com barro em forno. Forno não, perdão. Um forno rudimentar, né? E vão encontrar esses resquícios, e assim eles conseguem separar em duas sociedades, os marajoaras e os tapajoaras. E assim eles vão encontrando, por exemplo, peças com formatos de animais ou com desenho de animais característicos da região. Um macaquinho, alguma coisa. No livro de vocês, tem aí na página 124, vocês vão encontrar, por exemplo, uma urna, né, que eles faziam também. Além de eles fazer jarros para estocar alimento, eles faziam urnas, que é para rito fúnebre também, né? Então ali, 1500 anos, é isso, tá? Então, é essa a nossa aula de hoje. O que fica de exercício? Questões 9 e 10 da página 127, 128, 128, 129. O que isso quer dizer? Você vai lá na página 127, você vai ter um texto na questão 9 e a pergunta mesmo, propriamente dita, vai estar na página 128. Questão 10 tem um texto na página 128 e a questão propriamente dita está na 129. Tá? Qualquer coisa, manda as ordens que nós estamos aí. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.